dos versículos 24 ao 29. Trata-se do encerramento do primeiro discurso de Jesus, o primeiro sermão de Cristo, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E aí nós vamos concluir, não é, o primeiro sermão de Jesus hoje. Ele vai falar dos 2 fundamentos e depois o fecho, a conclusão, não é, do sermão e como as pessoas foram impactadas com esse sermão de Jesus. O impacto do sermão de Jesus é o que nós vamos ver aí na sua conclusão. Diz assim, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as palavras que ele está dizendo, é todo o sermão que ele vem pregando, né? Começando lá no capítulo 5, quando ele começa com as bem-aventuranças, depois vem, né, o capítulo 6 e agora o capítulo 7. Todo esses 3 capítulos é apenas um primeiro discurso, grande discurso de Jesus. Então ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor, nosso Deus, estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra e neste momento lhe vamos expô-la, que o Senhor Deus aplique no coração de cada um, que Teu Espírito Santo ilumine a mente e o coração dos que se encontram aqui presentes para compreender essa verdade tão importante para nós. É o que pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Então vejam, irmãos, que palavra, ainda que de maneira muito simples, né? Jesus sempre usou um linguajar bem simples e acessível a todos que ouvem. Ele deixou aqui, no final do sermão, na aplicação do sermão, algo muito prático, simples, direto e objetivo, para não deixar ninguém com dúvida. Ele diz: olha, a questão agora é a seguinte: já foi dito o que foi dito, já preguei, disse isso, isso e isso. Agora, quem ouve, porque todo mundo está ouvindo, né? Jesus está falando, está todo mundo ouvindo. Mas o ouvir apenas não é o ponto. O ponto-chave está no que você vai fazer com o que você ouve. Porque Jesus diz assim: quem ouve as palavras dele e as pratica, e ele diz, é comparado aí a alguém que está edificando uma casa sobre uma rocha, é comparado a um homem prudente, uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, uma pessoa que está entendendo o que está sendo dito. E sendo assim, é como uma pessoa que edifica a casa sobre a rocha. É interessante como ele utiliza essa expressão, essa figura da construção de uma casa. 2 tipos de casa foram construídas aqui, na figura dada por Jesus. Um construiu uma casa sobre a rocha, ou seja, sobre um piso, né, um terreno firme, e outro construiu uma casa sobre a areia, um terreno arenoso, um terreno fraco. E nós bem sabemos, né, nós residimos em casas que geralmente aparecem os problemas estruturais, que se dá exatamente porque se não foi feita uma boa fundação, né? Olha, essa casa foi construída, não foi boa fundação, porque, veja, está dando problemas aqui na casa, né? E se der um vento, e se der uma chuva, e se entrar, vai derrubar.
né? Ou não, dependendo onde foi construída essa casa, ou como foi construída a casa. Eu lembro-me, na minha infância, meus pais mudaram para uma rua que, nesse período chuvoso, alagava tudo. E era interessante que aí tinha um monte de casinha assim, mais abaixo, que enchia tudo. As casas ficavam tudo inundadas. Mas nunca entrou água lá na nossa casa. Por quê? Porque quando a pessoa que fez aquela casa, né, a gente havia adquirido ela depois, anos depois, ele fez exatamente numa altura, fez um alicerce alto, botou bastante pedra, e aquilo ali deu uma segurança naquela casa. Nunca aquela casa foi inundada. Por quê? Foi construída de uma maneira correta. Alguém que ali construiu percebeu que se fizesse a casa muito baixa, quando viesse a água, ia inundar. E as outras casas todas, ninguém respeitou isso. As pessoas faziam até aquele batente assim na porta da casa para a água não entrar. Mas quando vinha água muito, muito intensa, não adiantava nada, transbordava por cima daqueles batentes todos que as pessoas faziam. E isso eu observei por muitos anos, né? Depois houve uma ação do governo e fez a rua e fez o bairro e aí melhorou a situação. Mas por uns anos trouxe à minha memória, né, aqueles momentos ali de uma casa construída sobre rocha ou de uma casa construída sobre areia. Então, quando alguém vai construir, se não observar o fundamento onde vai ser construída alguma coisa, vai trazer problemas. E Jesus utiliza essa figura para trazer a questão também espiritual da questão. Olha, quando a gente ouve uma pregação da palavra de Deus, sendo ela a pregação da verdade, da palavra que é a verdade, que é Cristo Jesus, sobre o Evangelho, quem ouve e, de fato, atende, ouve a palavra e guarda no seu coração e busca praticar o que está ouvindo, Jesus está dizendo, olha, essa pessoa é prudente, é como alguém que sabe construir uma casa num lugar que é bem firme. E ele faz exatamente essa comparação. Pode vir a chuva, pode transbordar os rios, pode soprar os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que foi construída sobre a rocha, que não caiu. E por que a casa não caiu? Porque foi edificada sobre a rocha. Nós sabemos que a palavra rocha, ela tem um significado importante com relação a Cristo, né? Jesus é a rocha. Jesus é a rocha eterna, né? No Antigo Testamento já vinha essa figura da rocha, a presença da rocha. Então, Jesus é o fundamento da nossa alma, da nossa vida espiritual. As palavras de Jesus, que é a boa e sã doutrina, que nós temos aprendido aqui nas Sagradas Escrituras, é também a base para uma fé viva, para uma fé eficaz, para uma fé que de fato faça sentido. Por isso que é importante a boa e sã doutrina. Sem ela, vai se criar pessoas que vão construir a sua vida como se alguém que constrói a vida sobre areia. Geralmente, aquelas pessoas que fraquejam ou caem facilmente, mesmo que frequentem igrejas, mesmo que ouçam o que é sendo ensinado, mas não pratica, facilmente cai, facilmente é levado, facilmente é enganado. Não é à toa que as Escrituras alertam para que não deixemos levar, como Jesus assim o fez nesse sermão mesmo, né, a respeito dos falsos profetas. Ó, cuidado, não se deixe levar pelo falso profeta, por aqueles que ensinam falsamente, por aqueles que se disfarçam de ovelhas, mas são lobos roubadores. Cuidado, ele tinha alertado já isso a respeito dos falsos profetas no texto anterior a este que estamos estudando agora. Então ele diz, olha, se vocês ficarem atentos aos falsos profetas, sabendo discernir o que está errado e o que está certo, mas para você saber discernir o que está errado e o que está certo, você tem que estar firmado na sã doutrina.
na boa palavra de Deus, nas palavras de Jesus, que é exatamente o que é importante que nós tenhamos para termos uma fé firme e uma fé sadia. Porque aqueles que simplesmente, porque todo mundo está ouvindo, eles, olha, o que ouve e pratica, esse é prudente e está edificando a sua vida na rocha. Mas há aqueles que ouvem, e ele diz, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, então todo mundo que ouve, tanto os que são edificados quanto aqueles que não são. Porque os que não são edificados é aqueles que ouvem e não as pratica. E aí quem ouve e não pratica, ele diz, essa pessoa aí é comparada a um homem insensato. O que é um homem insensato? Um homem que é louco, um homem que que não tem um juízo bom. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Salmo 14:1. O insensato é alguém que não tem um bom raciocínio, que não está compreendendo, que não está entendendo. É um insensato, é um louco. Essa pessoa que apenas ouviu a palavra, mas não praticou, ou não pratica, é um insensato. E aí é comparado àquele homem que constrói uma casa sobre areia. Então, construir uma casa sobre areia, é certo que, na primeira situação adversa que vai acontecer, vai ruir a casa. Vai ruir a casa. Não tem fundamento, não tem um alicerce, não tem nada que fundamente. Então, uma pessoa que tem uma vida, ainda que religiosa, como muitos a têm, mas não tem uma vida verdadeiramente em Cristo. Tem pessoas que fazem questão de abrir a boca para dizer, olha, eu sou fiel àquilo que eu acredito, à minha religião, seja lá qual for. O importante é isso. Se você for fiel à sua religião, Jesus diz, tem que praticar a palavra que é de Jesus. É a verdade de Cristo. É o que interessa. Então, muita gente ali estava ouvindo Jesus. Os discípulos e os que não eram discípulos. E Jesus deixa claro, Jesus conhece o coração de cada um. Aquele que está ouvindo aqui e vai praticar, eu sei que vai estar firme. Não vai vacilar, vai continuar a sua fé viva e verdadeira. Mas aqueles que estão aqui e ouvem e não praticam, pode ter certeza que esses aí são pessoas insensatas. São aqueles que não dão ouvidos, são aqueles que não estão nem aí, estão vivendo a vida à toa, levando aí, embromando, se enganando a si mesmo, achando que está tudo bem. Como não está bem? Se ouviu a verdade, se sabe a verdade, não pratica a verdade, não está bem. Está sendo comparado a um insensato. Talvez aquela pessoa lá que nem ouviu ainda a verdade, que nem sabe ainda da verdade, esteja numa condição, guardando as devidas proporções, entre aspas aí, melhor do que aquele que já sabe. Porque aquele que não sabe, mas quando ele tiver a oportunidade de ouvir essa palavra, essa verdade e crer, será salvo. E aqueles que já ouviram, já passaram, já sabem que e não quer seguir a verdade. A situação é bem pior. É, de fato, uma pessoa insensata. Ora, se você sabe que a verdade é esta, que é tudo isso que Jesus vem dizendo aqui, olhe, pratique uma vida de oração, olhe, se santifique, olhe, há dois caminhos, um estreito e um apertado, e um largo e espaçoso, um conduz à vida, outro conduz à morte. Olhe, estão aí no mundo falsos profetas, atentem, cuidado com eles. Olhe, atentem para praticar tudo o que eu tenho dito a vocês. Se vocês fizerem isso, serão prudentes, se não fizerem, serão insensatos. Tudo isso está sendo dito e pregado dia após dia, ano após ano, e há aqueles que ouvem e simplesmente ignoram. Não, eu ouvi, o pastor falou, mas eu li lá na Bíblia, tem aquelas pessoas que já passaram pela igreja, e aí depois, olha, eu já passei pela igreja, eu já fui da igreja. Insensato, por que está fora? Você deveria estar seguindo. Você não conheceu a verdade? Não, por que deixou de praticá-la? É um insensato fazer isto. E é isso que Jesus está chamando aqui a atenção. Porque se alguém fizer isso, ouviu a palavra, mas não pratica,
é um homem insensato. Edificou a sua casa sobre a areia. E aí o que acontece? Quando vêm as tribulações, caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela se desabou. Será grande a sua ruína. Olha que comparativo aí que Jesus faz, ó. Olhando aqui para nós, igreja, povo, gente de Deus, estamos na trajetória da nossa vida aqui. Aqui é parte da igreja do Senhor Jesus. Ano após ano, temos ouvido a pregação da palavra. O Senhor Jesus tem nos instruído, nos ensinado através da palavra, sendo pregada aqui, dita de maneira objetiva, clara, com fidelidade. E qual é o objetivo disso? Apenas passar um tempo? Não. É que haja a edificação da igreja. E que a nossa edificação esteja sendo pautada em cima dessa rocha que é Cristo e da boa doutrina dele. Pois assim será importante quando vier as tribulações, quando vier as tempestades, quando vier os problemas, quando vier as situações difíceis da vida que vêm. É importante que você esteja firmado na rocha, porque aí você não vai cair, você não vai abandonar, você não vai deixar de ser crente em momento algum, em razão das dificuldades, em razão das tribulações, em razão de qualquer outra situação que possa acontecer, até mesmo de uma queda, de um pecado que alguém tenha cometido. Você não vai deixar de ser crente, você vai procurar se arrepender, como foi Davi, como nós lemos, e tantos outros. Ninguém vai deixar de ser crente se de fato está na rocha, que é Cristo Jesus, e firmado na sua boa doutrina. Por outro lado, se houver aqueles que vão fingir uma fé, dizer que é crente, eu gosto, é bom, estou na igreja, mas não estiver de fato em Cristo, vai cair. E aí não vai precisar nem uma queda, nem uma situação, às vezes uma coisa tola, uma besteira. A pessoa, por conta daquilo, não vou mais à igreja, não quero mais saber. Aí você, mas fulano, você não é crente? E Jesus? Não, veja só, eu não quero mais, eu não me sinto bem. Como não? Então você ouviu a verdade, sabe a verdade e não quer saber mais da verdade, da igreja do Senhor Jesus. É estranho, mas acontece. Não, ouviu a verdade, mas não pratica a verdade. Resultado, cai. É como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Desaba. É grande a ruína dessa pessoa. Por quê? Vai se afastar dos caminhos do Senhor. Vai viver como? Vazio. Uma pessoa vazia, atribulada, desanimada. E aí o que acontece? Quando vem as tribulações, não sabe para onde correr, porque abandonou a rocha. Não está na rocha, melhor dizendo, né? E aí a ruína é grande, aí o desabamento mesmo. Daí se entende o porquê, né? Muitos que já passaram entre nós já não estão mais aqui. Construiu a sua vida na areia. Sabem a verdade, mas não se firmaram em Cristo. Porque se estivesse firmado em Cristo, aconteça o que acontecer, eles não, mas a minha fé é em Cristo. Eu não posso abandonar a minha fé em Cristo ou viver na comunhão dos santos porque aconteceu isso ou aquilo. Senão você vai acabar desfazendo daquilo que é o Evangelho. Ora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Como é que alguém diz que creu neste Evangelho e depois diz que não crê mais? Aí eu lhe pergunto, o Evangelho é falho? Não. A verdade deixou de ser a verdade? Também não. O problema está exatamente nessa atitude para com o Evangelho, para com a verdade. Veja como exemplo, Jesus falava a verdade, porque Ele é a verdade. Jesus pregou a verdade. E aquilo impactou a vida das pessoas que estavam ouvindo. Além de Jesus ter pregado a verdade, Ele vivia, né, a verdade, Ele exalava a verdade, Ele era a verdade plena ali, presencialmente
na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo. E aí, quando Jesus, então, acabou de proferir estas palavras, todo esse sermão, como estavam as multidões? Multidões, maravilhadas da sua doutrina. Impactou a vida de todos os que estavam ouvindo. Jesus falou, proferiu, quando ele deixa de proferir, acabou de falar, as pessoas estavam maravilhadas da sua doutrina, todas impactadas, em espanto. Isso significa dizer que alguma coisa ia acontecer, ou aconteceu na vida de todos aqueles que estavam ouvindo. Todo mundo dali saiu com uma situação resolvida na sua vida, definida, melhor dizendo. Ou ouviu tudo aquilo e vai praticar, ouviu tudo aquilo e não vai praticar. E vejam que essa situação ela permanece até hoje. Sempre será assim. Todas as vezes que o pregado o evangelho for, sempre vai haver aqueles que ouvirão e praticarão o que ouviram. Resultado, serão edificados. Esse é o objetivo nosso, prioritário, que todos que ouvem a palavra estejam sendo edificados. Mas haverá sempre aqueles que ouvirão a mesma verdade que os outros ouviram, mas não darão ouvidos. Aquela turma do ouviu, entrou no ouvido, saiu pelo outro. As pessoas que estão nem aí, eu ouvi, tá bom, foi bonito, tal, isso e aquilo, mas não é para mim, não. Ouviu e não praticou. Resultado, grande a sua ruína. Será uma pessoa que vai desabar. Mas outra coisa importante, irmãos, nisso que causou, impactou aquelas pessoas, a ponto de elas ficarem maravilhadas, é o que diz aí no último versículo, aí, no 29. Porque aquelas pessoas ficaram assim? Porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os religiosos da época. Aqueles religiosos fariseus que estavam lá, pousando de sabido, pousando de detentor da verdade, pousando de que tinha autoridade para dizer o que diziam, mas nenhuma daquelas pessoas, aqueles homens, aquelas autoridades eclesiásticas, religiosas da época, impactava o coração das pessoas como Jesus impactou. Porque o texto deixa claro, Jesus ensinava a verdade. E Jesus tinha autoridade para isso. Os escribas, eles eram vazios. Por vezes podiam falar a verdade porque eles tinham lá o Velho Testamento. Eles pregavam aquele Velho Testamento, mas não viviam. Eram desobedientes, eram corruptos. Interpretavam as Escrituras de acordo com o seu bel prazer, faziam de acordo com a sua vontade, corromperam a verdade, por isso não fazia sentido, por isso não tinha autoridade. E ainda hoje é assim. Grupos religiosos, movimentos, disso e daquilo, que corrompem a verdade, não impactam a vida de ninguém. As pessoas muitas vezes até fazem propaganda. Ontem mesmo estava vendo um jornal local, uma igreja que abriu em Aracaju há 4 anos, 4 anos. Só a IP Aracaju está lá há 123, 124 anos. Aí abriu há 4 anos, aí fez uma coisa na televisão, botou lá na mídia, olhe, 4 anos que a gente está aqui. E aí passou lá um momento assim, daquele momento da religioso, daquela igreja ali, um negócio show. Apresentação, pirotecnagem, luz, aquele negócio todo. E será que tem evangelho? Aí vai se perguntar uma pessoa de lá, a mulher dando entrevista, isso aqui foi maravilhoso para mim, e eu só esperando ela dizer se tinha o sentido para ela era Cristo, né? Que nada, maravilhoso, me transformei, porque é um ambiente assim, assado,
falou do ambiente, falou daquela áurea musical, daquele ambiente assim, que aparenta ser uma coisa. Que espiritualidade vazia. Quem preenche a alma de alguém é a doutrina, é o Evangelho, é Cristo que faz sentido, que é a rocha. Esse negócio de propaganda demais e tal, e isso, aquele negócio, aquela coisa maravilhosa. E Jesus, e o Evangelho. E será que agora que sim, que vai acontecer muitas coisas, porque aquela igreja que começou há 4 anos, e o Evangelho já está aqui há mais de 160 anos, 140 anos. Quer dizer, está vendo como é a modernidade? E a gente está aqui, pela graça de Deus, pregando este mesmo Evangelho, que alcançaram os nossos pais, que está aqui hoje, e vai ser daqui em diante, sempre vai ser este Evangelho, não é outro. Até mesmo porque Paulo disse, olha, se vier um anjo do céu e pregar um outro Evangelho, seja maldito, nem aceite, é anátema. O Evangelho que serve para mim e para você é o Evangelho de Jesus Cristo. É a boa nova de salvação que Ele trouxe. É a boa e velha e sã doutrina. Que, segundo o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, nesses dias que já estamos vivendo, os últimos dias, muitos apostatarão da fé, darão ouvidos a ensino de demônios, e vão sentir coceira nos ouvidos, e não vão gostar da boa doutrina, da sã doutrina. Então vejam, é esses que edificaram as suas vidas sobre uma areia, sobre o pântano deste mundo, sobre uma falsa religiosidade, mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus continuará militando e triunfando. A verdadeira igreja do Senhor Jesus sempre será esta, que ouve e pratica a palavra. Sempre será aqueles que edificam a sua vida sobre a rocha, que não ficam titubeando para um canto e para o outro, que não ficam achando, ou vou procurar aí, ver algo diferente. Não, a verdadeira igreja de Jesus quer ouvir e praticar o Evangelho. O alimento da nossa alma sempre será este, sempre trará um impacto em nossas vidas, como causou impacto na vida daquelas pessoas. As multidões ficaram maravilhadas, porque Jesus pregou a verdade, porque Jesus ensinava com autoridade. Os escribas não ensinavam mais com autoridade nenhuma. Eram religiosos vazios, sem expectativa. Eu lembro, fui conversar com um rapaz, uma autoridade, não autoridade, mas um empresário, na época da construção aqui desse templo, e aí ele, o dono desse terreno aqui ao lado, aí fui lá para ele assinar, né, para fazer a documentação, né, aqui da igreja, e fui lá. Aí me recebeu, aí palavras dele, né? Aí ele disse assim, olha, eu estou cansado de ir, eu sou católico, vou na igreja, mas eu não estou conseguindo mais ouvir nada, é uma embromação. O que está sendo dito ali, eu vejo que não tem sentido nenhum. Para ele, segundo ele, né? Ele disse, eu não sei, eu acho bonito você que tem uma missão, né? Você tem uma missão de ensinar as suas ovelhas. Pois é, mas o que eu tenho que ensinar é o Evangelho. E isso tem que trazer edificação para a minha igreja. Então vejam, palavra de um homem ímpio, religioso, que ia para a sua igreja, e ele disse isso, que estava cansado de ouvir, que ia para a sua igreja, e via que a pessoa que estava dando a palavra lá, né, no sentido do religioso lá, não fazia sentido nenhum. E a gente sabe, não é pregado o Evangelho. Onde não é pregado o Evangelho, de fato, vai ser mero discurso, né, religioso até, mas não traz vida. Realmente, quem vai ficar lá e vai perceber, qualquer pessoa com raciocínio,
não é? Quem tem um entendimento vai olhar e vai, o que é isso aí? Não é? Então é importante, irmãos, que a gente sempre tenha a busca de que o Evangelho tem que ser pregado de maneira objetiva, buscando a edificação da igreja, e tenha autoridade no que está sendo pregado. E essa autoridade é dada, não é porque é a minha palavra, é a palavra de Jesus. A autoridade de quem prega tem que estar naquele do que ele está pregando. Se eu estou pregando o Evangelho de Jesus, essa é a autoridade dele. Se eu ficar pregando um Evangelho que é meu, se eu ficar pregando palavras que são minhas, não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. O efeito necessário e a prática só pode vir se a autoridade de quem prega estiver pregando a verdade. O Evangelho do Senhor Jesus. Isso sim é que há de impactar a vida de quem ouve. E isso sim vai trazer o maravilhoso despertamento na vida de quem ouve. Olha, tem que rever aqui a minha vida. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu já sei dessa verdade. Jesus já disse que é o caminho, a verdade e a vida. Por onde eu estou traçando o meu caminho? Para onde eu estou levando a minha vida? Eu estou construindo a minha vida sobre a rocha, que é Cristo, ou sobre a areia? Eu estou sendo um homem prudente ou um homem insensato? Essa é a reflexão que deve ser feita. Se porventura até aqui você consegue fazer essa analogia, essa autocrítica, essa reflexão e perceber que precisa realmente agora, diante do que foi dito aqui nesta manhã, se firmar em Jesus, graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Mas se porventura você ouviu e ainda ficar insistindo e dizer, não é assim, eu prefiro de outro jeito, eu vou tentar minha vida de outro jeito, eu vou buscar outro caminho, pode ir, mas fique sabendo, conforme Jesus já disse, que se você construir a sua base sobre uma coisa arenosa, uma areia, é caminho de desabamento, destruição, ruína, não vai trazer nada de bom para você. Então, cabe a cada um fazer exatamente a análise do que está fazendo da sua vida. Jesus pregou, ele foi bem claro, ele não deixou dúvida nenhuma. O que eu gosto é isso do Evangelho, não deixa dúvida nenhuma. Olhe, você já ouviu tudo que eu disse, praticou, ok, você é prudente, está construindo a sua vida sobre a rocha. Ah, não, você ouviu tudo o que Jesus disse, mas não quis praticar. Tudo bem, segue a sua vida, mas saiba de uma coisa, é ruína, é desabamento. Não vai esperar depois e nem pode depois ficar reclamando. Porque tem gente que é assim, né? Ah, rapaz, eu vou para a igreja, eu ando na igreja, minha vida só anda de mal a pior. Mas você está edificando a sua vida na rocha, porque não é só vir para a igreja. Tem toda uma responsabilidade, um compromisso, uma mudança, uma transformação. Vir à igreja por vir não é quer dizer nada. Né? É a mesma coisa daquela questão quando as pessoas dizem assim, tem pessoas que ficam questionando a questão do batismo, né? Infantil. Ah, para que batizar a criança que não sabe discernir? As pessoas não entendem. A questão não é essa. Não é porque você sabe, todo mundo já sabe. Não é o batismo que salva a pessoa. Não é porque está batizando a criança que vai garantir a criança que quando ela crescer vai ser crente. Não, a gente não está fazendo ninguém de crente. Mas o fato é, quando a gente assume essa responsabilidade de, olha, meu filho recebeu aqui o sinal da aliança, o batismo, e aí a gente assume, né, nós os pais, vou orar para o meu filho, vou orar com ele, por ele, vou ensinar as escrituras, não é? Assume essa responsabilidade. Vou ensinar a palavra, vou conduzi-lo nos caminhos do Senhor. Chega lá na frente, o menino não quis saber, o jovem já, o homem, não quis mais saber. E agora? Aí você vai dizer, eita, fui batizar o menino e agora o menino não quer mais ser crente. Mas não pode fazer essa relação. O batismo é que você assumiu diante de Deus aquele compromisso que se você cumpriu, você vai ficar tranquilo. Mas eu
cumprir aquele voto que eu fiz lá. É a mesma coisa daquela pessoa assumir a profissão de fé, né? A membresia da igreja. É uma responsabilidade. Olha, eu me assumi o compromisso, eu sou membro da igreja presbiteriana lá em Itabaiana. Então eu tenho privilégios e tenho responsabilidades. Eu posso, como aqui nós tivemos nesta manhã, todos os que são membros da igreja podem e devem participar da ceia, do sacramento da ceia. Todos os que são membros da igreja receberam o batismo um dia e fizeram a sua profissão de fé. Essa condição me habilita, né, a estar como membro da igreja. E, consequentemente, eu vou estar sujeito, como membro da igreja, à palavra que tem sido pregada, o ensino que tem sido feito. Então, eu vou moldando a minha vida ao longo dos anos, edificando a minha vida de acordo com isso que eu vivo. É a minha vida cristã, é a nossa vida como igreja. Jesus ensinava para quê? Para que houvesse edificação. E feliz era daqueles que ouviram e creram. Ouviram e praticaram. Porque a fé vai levar à obediência. E assim foi edificando a igreja ao longo da história deste mundo. Continuará sendo assim a igreja edificada ao longo deste tempo aqui. Enquanto a gente estiver aqui, a igreja estará sendo edificada da mesma forma. Vai ouvir a pregação e vai praticar. E ao praticar obedientemente aquilo que você tem aprendido, você vai estar se edificando e se fortalecendo nos caminhos do Senhor. Consequentemente, a igreja vai se fortalecendo dia a dia. Ah, mas os dias estão difíceis. Estão, e vai ficar mais ainda. Mas a igreja vai continuar. Por quê? Lembra das palavras de Jesus? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não vai. Então a igreja ela é triunfante, ela é militante. Ela está sempre aqui, ó, na luta do dia a dia, nas dificuldades que há, é verdade, e muitas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, e temos mesmo. Mas, por outro lado, ele disse, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E nós cremos exatamente por isso. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Então, se vocês conheceram Jesus e conhecem Jesus, vocês já estão libertos. E se estão libertos de quê? Da condenação, do juízo, né? Da maldade, da impiedade, da frieza, de todos esses males que há neste mundo, está liberto. Você agora vai servir ao Senhor. Está liberto por Ele, salvo por Jesus, faz parte da sua igreja, agora vai servir. E comece a servir ao Senhor com alegria. E comece a servir ao Senhor com alegria e satisfação plena. Eu agora estou servindo ao Senhor. Estou na igreja, eu estou servindo a Cristo, tenho minhas atividades, meu trabalho, meu dia a dia, os estudos, tudo lá na semana, mas no domingo eu faço um esforço para estar junto com meus irmãos na igreja. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor. E faz parte do meu serviço a Ele. Estar aqui, na igreja, junto com os irmãos. E certamente, eu tenho certeza disso, que quando nós estamos afastados, ou como passamos um período, a gente sente a falta. Por quê? Porque estamos ligados uns ao outro, pela fé, firmados na palavra, porque somos crentes e temos a prática da palavra como uma fonte de fortaleza e é fundamental para todo crente. Por outro lado, aqueles que vivem só religiosamente vai sofrer um dano terrível. O ser religioso é horrível, porque a pessoa fica naquele negócio, naquela luta ali, achando que vai fazer de um jeito, de outro, não tem descanso, fica naquela luta. E aí eu acho interessante isso, porque
Todas as vezes que a gente vai evangelizar alguém e as pessoas querem logo dar uma desculpa para rechaçar aquilo que a gente está oferecendo ali, o evangelho, a pessoa, olha, não, veja bem, eu vou dar um jeito de ir. E aqueles que pensam que está fazendo um favor, vindo para a igreja? Eu vou ver se eu vou lá fazer uma visita para... Não, você não está fazendo favor, não. E a gente nem quer isso, não é? Já pensou que é absurdo? Olha, vamos chamar as pessoas aqui para ver, vamos implorar para que a pessoa venha para a igreja. De jeito nenhum. Nós convidamos as pessoas para que elas tenham a oportunidade de ouvir o evangelho. A igreja é do Senhor Jesus e feliz delas. Nós estamos demonstrando o amor ao próximo. Quando vamos lá, em alguém que não é crente, diz, olha, o evangelho diz isso aqui. Olha o que Jesus fez por nós. Quer ouvir a respeito mais disso? Vamos à igreja. Vamos a uma escola dominical. Vamos lá. Feliz daquela pessoa se vir ouvir a igreja, o evangelho, a pregação. Porque é o que aconteceu lá nos tempos de Jesus. Multidões estavam lá para ouvir a pregação, o sermão de Jesus. E multidões que ouviram ficaram maravilhadas. As que praticaram depois do discurso, da mensagem de Jesus, foram prudentes, edificaram a sua vida sobre a rocha. As que ouviram a mensagem de Jesus, mas não praticou, foram insensatas. E vejam que o grupo continua da mesma forma hoje. Os prudentes e os insensatos. Os salvos e os perdidos. Os crentes genuínos, verdadeiros, e os crentes que não são verdadeiros. Existe. Como assim, pastor? Crente não é verdadeiro? É. Pessoa religiosa. É só religioso. Ah, eu sei da verdade, eu conheço a verdade. Sim, mas está servindo? Está fazendo diferença? Está mudando a sua vida? Não, não está. Então, é pior ainda. Conhecer a verdade e ser um insensato, que era o caso lá. Ouviram e não praticaram. Então, o importante é que você tenha essa primeira opção. Seja prudente. Ouça e pratique a palavra. Que eu tenho certeza que tem sido assim na vida de muitos dos irmãos. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, que nós continuemos sendo edificados, continuemos firmados na boa e velha e sã doutrina, que é o que segura, o que nos sustenta, não é outra coisa. Eu já disse aqui, volto a repetir, eu lembro, isso não sai da minha mente, eu estava numa reunião de estudo bíblico, no meio da semana, na igreja, eu adolescente, sentado no banco, e ouvi a seguinte frase do pastor, na época, ele disse, o que sustenta o crente é a doutrina, não é outra coisa. Sem doutrina é ser vulnerável, é estar perto da ruína, é estar perto de desabar. Com a doutrina, você está firme, na rocha. Vem dificuldade? Vem. Vem frustrações? Vem. Vem lutas? Vem. Vem dor, vem luto, vem sofrimento. Tudo isso o crente passa. E nós não estamos imunes a nada disso. Porém, estando em Cristo, venha o que vier, você não vai abandonar. Você não vai sair dos caminhos do Senhor, porque você sabe que só há esse caminho único e verdadeiro. Jesus já disse isso, eu sou o caminho. Então não vai a outro, não tem outro. Feliz de vocês, feliz de nós, que estamos aqui neste caminho, que é Cristo Jesus, que continuemos nesse caminho, que o Senhor continue edificando as nossas vidas, do menor ao maior, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, todos nós. Que o Senhor continue a fazer a sua obra em nossa vida e em nosso coração. Que Ele, pois, assim, nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus eterno, Deus bendito, quão bom e quão maravilhoso é estar na Tua presença, neste culto que aqui estamos prestando diante do Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que o desejo do nosso coração, como pastor, pregador, é de que a Sua igreja
esteja sendo edificada aqui ano após ano, através da pregação da fiel palavra do Senhor. E que assim, ó Deus, continue os teus servos aqui, filhos e filhas, homens e mulheres, jovens e crianças, crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que saia de nós, ó Deus, toda e qualquer dúvida, todo e qualquer empecilho que tentam atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual, que a nossa boa e sã doutrina continue nos ajudando na firmeza que precisamos ter durante a nossa trajetória aqui neste mundo. É o que pedimos assim, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.